Vamos reabrir nossas Bíblias, Hebreus capítulo 3, meditação desta manhã. Encontrando o texto, coloque-se em pé, se você puder. E depois da leitura, ainda em pé, nós vamos orar. Hebreus 3:13. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Pai, nós temos a Tua verdade, tal espada de dois gumes, que penetra a profundeza da nossa alma, discernindo nossos propósitos, nossos pensamentos. Sabemos que podemos esconder as verdades no profundo do nosso coração uns dos outros, mas é impossível que o façamos do Senhor e da Tua poderosa palavra. Confiamos na ação, na manifestação do Teu Espírito Santo, através da Tua verdade, a fortalecer-nos, a nos instruir quanto a essas necessidades tratadas neste verso. E é na dependência do Teu Espírito que oramos em nome do nosso tão grande Salvador. Amém. Podem se assentar. Se você bem percebeu, o texto ele fala sobre uma ação. Ele usa a palavra exortai-vos, para chamar a atenção da ação que é pedida, então, dos filhos de Deus. Mas eu quero começar a explanação pelo verso 12, se você pode acompanhar. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Todos nós, sem exceção, uma vez que somos realmente habitados por uma natureza pecaminosa, por uma natureza que se rebela contra Deus, por uma natureza que não tem prazer nas coisas de Deus, por uma natureza desregrada, por uma natureza animalesca no sentido que é conduzida pelos seus desejos, terrena no sentido que agrada-se apenas com as coisas deste mundo e não com as coisas espirituais. Todos nós enfrentamos essa natureza, dia após dia, hora após hora, minuto após minuto. Quão fácil, irmãos, é que, devido a esta velha natureza, que não nos isenta da nossa responsabilidade, não pense isso, não estou dizendo que você é passageiro nesta viagem, você é condutor, porque essa natureza representa quem você é, representa o que você faz, a responsabilidade é minha, é sua, mas essa enganosa natureza nos leva às piores decisões que podemos tomar na nossa vida. Todos nós corremos esse risco diariamente. Por vezes, são decisões tomadas num instante, questões que precisamos decidir em um momento. Por outras, são decisões pensadas por muito tempo e que, mesmo que tenhamos o tempo necessário, não nos alertamos para o fato que essa natureza está sempre pronta a nos derrubar. Sim, é isso que a velha natureza faz, nos derruba. Mas não nos derruba numa simples queda, nos derruba realmente desejando a destruição completa de quem somos. Vede, irmãos, nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel. O coração mau e infiel é reflexo desta natureza pecaminosa. E o resultado disso, se apartar do Deus vivo, aqui no caso da carta aos Hebreus, diz respeito àqueles que estavam temerosos de abraçar firmemente ao Evangelho.
mas também diz respeito à nossa caminhada cristã em todo o tempo. Antes disso, antes que tais coisas aconteçam, o verso 3 diz, há um remédio, há realmente uma solução da parte de Deus. Exortai-vos uns aos outros quando? Todos os dias, principalmente no tempo que se chama hoje. E por que ele coloca tanta ênfase neste hoje? É o tempo de Deus, não o nosso. É o tempo onde Deus está desenvolvendo o seu plano, não o nosso tempo dos nossos planos. Então, em suma, o que ele está dizendo, exortai-vos, comunicai-vos uns aos outros, para que vocês jamais se esqueçam do que Deus está fazendo. Sabe por quê? Porque simplesmente as decisões que tomamos podem estar de forma contrária ao plano e às ações que o nosso Deus tem realizado. Irmãos, quando nós olhamos para o nosso tempo, o que você enxerga? O que você vê desses dias que nós vivemos? O que você contempla deste mundo e das coisas que estão acontecendo? É impossível que um cristão, olhando para tudo isso, não concorde que nós estamos às portas do arrebatamento como nunca antes estivemos. Estamos às portas do retorno do nosso Salvador, isso é glorioso. Estamos muito perto de contemplar o rosto daquele que morreu por nós. As suas decisões, os seus planos, o seu andar corresponde a este plano de Deus? É isso que o texto está perguntando quando usa a palavra hoje com letra maiúscula. Não o nosso hoje, não os nossos planos, os planos do Senhor. A nossa vida, os nossos planos estão andando de acordo com aquilo que temos visto a mão do nosso Deus agir. É por isso que o texto diz, exortai-vos, para que nós não percamos de vista isto, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, ou seja, pelo engano das coisas que estão acontecendo. Você quer um exemplo disso? Provérbios usa um exemplo muito claro disso. Ele fala das formigas, ele fala dos preguiçosos, ele fala da aproximação do inverno, que na Palestina era acompanhado de tempos realmente difíceis, onde os animais não encontravam pastagem nas regiões altas, onde havia todo tipo de dificuldade. Então Provérbios diz, olha, vai ter com a formiga o preguiçoso. E por que usa todo esse tipo de exortação? Exatamente porque as pessoas não estavam agindo de conformidade com o tempo que estavam vivendo. Estavam vendo o inverno se aproximar e não tomavam as precauções. Então, em relação a nós e a vinda do nosso Salvador, é exatamente isso. Você está tomando as ações e as precauções necessárias diante da iminência do aparecimento de nosso Salvador, porque é isso que se espera de você. Que você viva debaixo desta iminência, através de exortarmos-nos constantemente uns aos outros. Eu quero demonstrar algumas questões a respeito disto, começando pela importância desta constante chamada de atenção, desse constante encorajamento, porque esta palavra, exortar, ela é a mesma palavra usada para o Espírito Santo por Jesus, quando ele chama o Espírito Santo de o Consolador. E ela literalmente significa alguém que se coloca ao nosso lado a fim de fortalecer-nos e a fim de abrir os nossos olhos. Exortar significa andar ao lado, colocar-se ao lado, mas colocar-se ao lado com um objetivo, seja consolar, seja encorajar, seja realmente chamar a uma determinada atitude, mas esta palavra, ela é realmente aquilo que nós mais necessitamos num período como esse, mas talvez não seja aquilo que nós mais praticamos num período como esse. Vocês têm notado como a prática da exortação, devido ao pensamento mundano, que nós não devemos nos envolver na vida uns dos outros. Olha, o que importa é a minha vida,
o que importa sou eu, aqueles que vivem ao meu redor, que vivam como queiram, que vivam como bem entendem, ou o pensamento seguinte, olha, hoje não é tempo de exortar, porque as pessoas não aceitam mais isso. Eu lhe pergunto então, quando que as pessoas aceitaram ser exortadas? Só hoje? Não. Desde que o pecado entrou na nossa raça, nós temos dificuldades de sermos exortados. Então essa desculpa não nos entra na prática daquilo que vemos na realidade. É necessária esta exortação, e sempre foi, para que não nos vejamos enganados pelo pecado. Mas quantos de nós realmente estamos dispostos a praticar essa ação que é útil e prática na vida uns dos outros, da forma certa e correta? Talvez, irmãos, o que está acontecendo é que nós estamos olhando tanto para o nosso próprio umbigo e perdemos a noção que nós somos um corpo e que aquilo que atinge um, atinge todos. Talvez estejamos perdendo a noção de que o cuidado mútuo é ordenado nas Escrituras e que o cuidado mútuo é uma bênção em nossas vidas. Que a exortação vinda do Senhor e dirigida pelo Espírito Santo não só é necessária, como é essencial no período que vivemos. Nós estamos esquecendo disso? Nós estamos nos esquecendo da importância da exortação e da importância de sermos exortadores e exortados dentro daquilo que a palavra de Deus diz. É por essa razão que eu quero lhes falar algumas questões. A primeira delas diz respeito realmente a quão útil é que a prática da exortação espiritual dirigida pelo Espírito Santo esteja avivada em nosso meio. Quão importante é para todos nós que a prática da exortação espiritual seja realmente vivida diariamente por nós, como diz esse texto aos Hebreus. Quando você acompanha o apóstolo Paulo e seu ministério, na primeira carta aos Tessalonicenses, ele falando a esses irmãos, ele diz: vos rogamos e exortamos, ele diz, no Senhor Jesus, ou seja, de maneira espiritual, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Notem que a expressão é usada. Vos rogamos, não é só um pedido, é um clamor. Paulo está clamando aos ouvidos deles, e ele usa da exortação espiritual, da exortação no Senhor Jesus, para que eles entendam a maneira que convém que andem, ou seja, vivam e agradem a Deus. Quão importante é isso? Quantas vezes você já compartilhou com alguém o seu bom sucesso, realmente o seu progresso espiritual? Sabe, irmãos, que é um erro nós não compartilharmos com os nossos irmãos em Cristo as nossas práticas e experiências que têm nos levado a andar mais próximos de Deus. Quando nós nos calamos ao dizer às pessoas, olha, eu tenho praticado uma vida de oração realmente diária, eu tenho praticado uma vida de leitura da Bíblia realmente diária, eu não falto os cultos da igreja, eu procuro prestar atenção no que me é ensinado. Muitas vezes nós nos colocamos numa condição como se isso fosse gabar-se de algo ou orgulhar-se de algo que não devia ser orgulhado. Nós não estamos nos orgulhando de nada, nós estamos dizendo e manifestando como o nosso Deus demonstra a sua graça através das práticas certas. Talvez muitos olhem para nós e digam, olha, você está se gabando do quê? Você só se orgulha disso. Não, não estou me orgulhando, estou dizendo que isso funciona. É mais ou menos como ocorre quando nós falamos com as pessoas desse mundo. Você já chegou uma pessoa incrédula e disse a ela, olha, eu tenho plena certeza da minha salvação. Como que ela olha para você? Sujeito orgulhoso, arrogante. Como pode alguém ter plena certeza da salvação? Então, talvez por causa disso, você já não revele isso a mais ninguém. Realmente revelar que tem plena certeza da salvação não é arrogância, é firmeza em Cristo. É dizer sim, este é o querer de Deus. Então, realmente exortar a fim de que as pessoas andem e agradem a Deus, é algo bom para nós. O exemplo do livro de Atos nos mostra que os discípulos, eles praticavam isso,
E o verso 22 do capítulo 14 diz: exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Há pessoas ao seu redor sofrendo por todo tipo de circunstância. Há pessoas ao seu redor sofrendo por enfermidades, por essa doença, pelas questões econômicas, pela falta de trabalho, por todas as formas. O que os discípulos faziam? Eles confirmavam o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, a reconhecer que nas tribulações Deus estava agindo. É uma palavra de encorajamento. Jamais pense que as palavras de encorajamento para nada servem. É isso que Deus quer de nós. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 14, mostra que eles continuavam praticando isso da seguinte forma: a esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego comam o seu próprio pão. O que ele quis dizer aqui, o que ele quis ensinar aqui? Haviam pessoas agindo de forma errônea, e elas foram exortadas a corrigir a sua atitude, a corrigir a atitude que os traria realmente grande prejuízo. A carta aos Tessalonicenses parece ser rica nisso. Então, no capítulo 5 da primeira carta também é dito: rogamo-vos também, irmãos, que admoestei os exordeiros, consolei-os de pouco ânimo, sustenteis os fracos, sejais pacientes para com todos. Aqui ele está exortando a agirmos a cada um segundo as suas necessidades. Ou seja, a Bíblia vai tratar disso o tempo todo. Ela vai falar desta questão o tempo todo, demonstrando como as pessoas devem preocupar-se umas com as outras, como as pessoas devem exortar umas às outras de forma espiritual e de forma amorosa, dirigidas pelo Espírito Santo. Então, não pense que quando alguém tem uma atitude de exortá-lo, de encorajá-lo, tal pessoa está se intrometendo na sua vida. Quando feita de forma espiritual, isso visa o bem da minha e da sua vida. Eu quero começar exatamente por isso. Não perca esta noção bíblica de vista. Não aceite a forma humana de pessoas que vivem para si mesmos, vivem para os seus prazeres, vivem para os seus planos, vivem para as suas próprias vidas, para a glória delas mesmas e não para as coisas de Deus. Tais pessoas vivem realmente dentro do seu próprio egoísmo. O corpo de Cristo não é assim. Você sabe bem qual é a diferença entre um organismo e uma organização. Os pecadores são uma organização contra Deus. Ou seja, cada um fazendo o seu trabalho individual para que o reino de Deus seja destruído. Uma organização são muitas vidas trabalhando em prol de um objetivo. Um organismo não. Um organismo é uma vida, aonde cada membro trabalha em prol, não somente na manutenção, mas para o progresso dessa vida. É por isso, irmãos, que Paulo diz que nenhum de nós pode dizer, por ser o dedo mindinho, a orelha ou um simples dedo da mão, dizendo que não tem lugar no corpo ou importância no corpo. Paulo diz claramente aos Coríntios que quando um de nós é ferido, todos nós sentimos. Quando um de nós é exaltado, todos nós somos exaltados. Você não é uma unidade, você não é uma ilha. O que acontece a um de nós, atinge a todos nós. Jamais se esqueça disso. Para que serve a exortação? Para a manutenção do corpo, deste organismo que somos todos nós. Nunca pense, como o mundo quer que pensemos, que a sua atitude individual não atingirá toda a sua igreja. Sempre atingirá. Lembra do exemplo do Velho Testamento, aonde pela desobediência de um só homem na cidade de Ai, o homem era Acã, todo o povo de Israel sofreu. Assim é com a igreja. Não pense que as suas atitudes isoladas não terão nenhum reflexo na igreja. Sim, sempre terão. E é por isso que a exortação é algo tão importante. Agora, eu quero tratar de mais um ponto. O que normalmente ocorre
quando nós usamos da exortação bíblica, é que talvez nós não tenhamos o cuidado necessário para praticá-la dentro do poder que o Espírito Santo concede. Não é pelo poder da carne, não é por aquilo que eu acho, não é por aquilo que eu penso, não é pela forma que eu entendo que as coisas têm que ser conduzidas que elas o são. A exortação que abençoa o povo de Deus, ela é realizada no poder do Espírito Santo de Deus. E o poder do Espírito Santo de Deus, ele nos treina, ele nos autodisciplina para que isso aconteça. Como posso então ser uma bênção na vida de minha igreja, na vida da minha família, na vida do meu cônjuge, na vida dos meus filhos, usando da exortação bíblica como uma ferramenta de bênção àqueles que estão ao meu redor? Eu quero lhe dizer pelo menos 5 questões que são importantes e praticáveis. A primeira delas está em Mateus 7, versos 3 e 4. Por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Eu quero começar pelo seguinte ponto. Qual órgão do corpo Cristo usou nesse exemplo? Você entende por que Jesus usou os nossos olhos como exemplo nesses versos? Eu preciso, pela minha condição de vista, sempre, anualmente ou menos que isso, ir ao oftalmologista. Ele precisa observar os meus olhos, ele precisa ver se tudo está bem. Mas eu nunca vi um bom oftalmologista trabalhando com pá e picareta, ou com ferramentas rudes. Não, ele o faz com elementos, com ferramentas extremamente sensíveis, porque a parte do meu corpo que ele está tratando é extremamente sensível. Você já viu como os nossos olhos são sensíveis? Você não deixará alguém colocar o dedo no seu olho, não. Se você aproximar o seu próprio dedo do seu olho, a não ser que você use lentes de contato e esteja acostumado a fazer isso, você mesmo vai se proteger do seu próprio dedo. Agora imagina o dedo de outra pessoa. Você não deixa que a pessoa toque nos seus olhos. Por que Jesus usou o exemplo dos olhos? Pela sensibilidade. E ele está dizendo aqui como é sensível tocar na vida das pessoas. Então, qual é a primeira coisa que é necessária ser feita? Primeiro, antes de tocar na vida de qualquer pessoa, cuide da sua própria vida. Ou seja, esteja convicto que você está tendo cuidado em si mesmo que você deseja que outras pessoas também tenham. Isso se chama exemplo. Tenha realmente a consciência que você está cuidando de suas próprias falhas antes de querer tratar das falhas de outra pessoa. Isto é absolutamente essencial. Em segundo lugar, aquilo que aprendemos em João 8,7, quando Jesus trata da mulher apanhada em adultério e trazida a ele, é importantíssimo. Mesmo que os homens acusassem aquela mulher, Jesus então colocou realmente diante deles a própria consciência deles. E o verso 7 diz: e como insistissem perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Sabe qual era o problema daqueles homens? Eles enxergavam muito bem o pecado daquela mulher, mas eram insensíveis ao seu próprio pecado. Porque somente a mulher foi levada diante de Jesus? Porque muito provavelmente o homem que adulterava com ela era um deles. Sabe como chama isso? Parcialidade. Eles tratavam o pecado dela de uma forma, mas o pecado do companheiro deles de outra forma, mesmo sendo o mesmo pecado. Importantíssimo aquele que exorta espiritualmente a fim de abençoar seus irmãos, é que seja imparcial. Irmãos, pecado é pecado, estando na minha vida ou na sua vida. Pecado ofende a Deus, seja praticado por mim ou por qualquer um de vocês. Nenhum de nós está acima daquilo que Deus chama de pecado. E é pecado para mim, é pecado para você e é pecado para todos, se há algo contra a palavra de Deus. O bom exortador, acima de tudo, ele é imparcial. Pecado é pecado.
não importa onde seja encontrado. A terceira questão está em Romanos 2:1, quando nós lemos do apóstolo Paulo, dizendo a respeito dos judeus: portanto, és inexcusável quando julgas a homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo que julgas a outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. O problema dos judeus é que eles enxergavam, e eles chamavam os gentios de cães, dizendo realmente tais pessoas merecem o inferno, tais pessoas merecem essa condenação, sem entender que aquela condenação também se aplicava a eles. Sabe o que o bom exortador faz? Ele jamais se considera inatingível. Ele jamais se considera acima das outras pessoas, não. Quando ele exorta alguém a respeito de algo, ele sabe que é um perigo para a sua vida também. Jamais exorte alguém pensando que você jamais vai cair no mesmo pecado que ela. Não, não faça isso. Jamais exorte alguém pensando que aquela pessoa realmente é muito fraca para cair em determinado pecado. Não é a nossa fraqueza simplesmente, é o poder do pecado também. Em quarto lugar, Jesus também usou em Mateus 7 um exemplo que é poderoso para nós. Ele disse àqueles homens hipócritas: tira primeiro a trave do teu olho, então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Aqui ele fala sobre a autodisciplina e sobre a prática das verdades do Evangelho. Quem está pronto a exortar, quem está pronto realmente a ser um instrumento nas mãos do Espírito Santo para que abençoe a seus irmãos, aquele que pratica a autodisciplina realmente recomendada nas Escrituras. Você está vivendo as Escrituras? Você está procurando amar a verdade e praticar a verdade? Você está cuidando da sua própria vida e praticando esta autodisciplina tão importante? É isso que o Senhor coloca diante de nós. E finalmente, Romanos 14:13 diz: assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Ou seja, aquele que exorta, ele não vai nem querer ser um escândalo, nem uma pedra de tropeço a fim de que outros caiam. Você já percebeu quanto, em meio aos crentes, por vezes uma palavra dita no seu momento, não no seu momento certo, e não na sua forma certa, tem causado mais dificuldades do que bênçãos? Eu já lhes disse, já lhes contei a respeito de como houve a circunstância, quando eu nasci, que o meu próprio pai se desviou da igreja. Aquilo que um homem disse a ele não era mentira, era verdade. Aquilo que aquele homem exortou o meu pai era verdade. Eu nasci no sábado e a minha avó morreu na segunda-feira no mesmo hospital. Ela era uma mulher ímpia, alcoólatra, jamais deu ouvidos ao Evangelho. A alegria do nascimento do primeiro filho foi misturada no meu pai com a tristeza da perda de sua mãe. Um irmão da igreja, a fim de exortar ao meu pai, pela tristeza que ele estava sentindo, falou algo que era verdadeiro. Ele disse: olha, sua mãe está no inferno, ela não recebeu Cristo como seu Salvador. Ele mentiu? Não. A minha avó demonstrou claramente na sua vida que rejeitava a salvação em Jesus. Mas não era nem a hora, nem o momento de colocar uma pedra de tropeço. Aquele que exorta, mesmo que for falar a verdade, é cuidadoso. E nem sempre a verdade deve ser dita quando imaginamos que deve ser dita. Muitas vezes pratico isso no aconselhamento com irmãos, quando sei que determinada verdade ainda não é possível de ser digerida por uma pessoa. Então eu não a digo. Prefiro mantê-la comigo, até que aquela pessoa esteja pronta e capacitada a entender aquela verdade. Então é assim que nós amorosamente cuidamos uns dos outros e praticamos um tipo de exortação que edifica, começando por nós mesmos, mas também entendendo quem está diante de mim. Então agora eu quero usar de 4 questões práticas que podem ser praticadas dentro do nosso lar,
dentro da nossa igreja e com os filhos de Deus que estão ao redor de nós. São 4 questões que eu gostaria que você realmente guardasse em sua mente. Quando exorta o seu filho, quando exorta a sua esposa, quando exorta o seu marido, quando exorta irmãos em Cristo, quando exorta qualquer pessoa. 4 práticas que fazem da exortação bíblica um exercício espiritual e proveitoso, a fim de que sejamos abençoados. A primeira delas é: não confunda exortação e crítica. Não confunda essas coisas. Olha o que Jesus disse em Mateus 7:1. Não julgueis, para que não sejais julgados. Sabe, esse texto ele não está dizendo que nós não podemos julgar ninguém ou julgar questão alguma. Ele está nos proibindo realmente de praticar um julgamento destrutivo, aquilo que nós chamamos de crítica amarga. Ou seja, jamais busque alguém para criticá-lo de forma amarga, de forma destrutiva. O bom exortador, ele se despe do espírito de condenação, sempre. Ele se despe de um espírito de pré-julgamento. Muito pelo contrário, ele ouve com atenção. O bom julgador, o bom exortador, ele não age com base em suposições. Jamais. Algo que aprendi e que pratico entre os irmãos sempre, sem temor algum. Eu posso ouvir o que for de você. Eu sei que também você não ouve tudo de bom de mim. Talvez você ouça coisas ruins de mim. Mas todas as vezes que eu ouço algo ruim sobre uma pessoa, a imagem que eu tenho daquela pessoa não muda absolutamente nada. Absolutamente nada. A não ser que a própria pessoa venha a mim e me cite que aquilo que foi falado a respeito dela é verdade, a não ser que realmente hajam testemunhas e realmente algo que não pode ser abalado, um testemunho que não pode ser negado, de que algo realmente é verdade, eu manterei aquilo que penso sobre a pessoa o tempo todo. Ou seja, eu não vou agir com base em suposições, até que tenha absoluta certeza, pelos próprios lábios da pessoa, que aquilo é verdade. Você pode pensar o seguinte: então, pastor, olha, vai ter muita gente culpada que vai passar liso pelo senhor. O senhor vai estar falhando porque muita gente que é culpada vai conseguir lhe dar o golpe. Sim, em mim sim, com certeza. Você dá o golpe em mim o tempo que você quiser. Mas deixa eu dizer algo. Você jamais vai dar o golpe em Deus. A mim você engana quando quiser. Eu vou ser sempre pronto a dar crédito às suas palavras. Se alguém disse: pastor, olha, fulano está fazendo isso, isso e aquilo, e eu posso chegar à pessoa e dizer: irmão, o que está acontecendo? E ele diz: não, nada disso está acontecendo, eu vou acreditar em você. Porque não é a mim que você engana. O problema é com Deus. Então jamais cheguemos a exortar alguém com base em suposições, em condenação, num pré-julgamento. Não, o Senhor claramente diz para deixarmos que Ele mesmo revele as coisas ao seu tempo. Então, não exerça uma crítica amarga. Em segundo lugar, jamais ocupe o lugar que pertence apenas ao nosso Deus. Olha o que diz Romanos 14:10. Mas tu, porque julgas teu irmão, ou tu também, porque desprezas teu irmão, pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Nós compreendemos aqui que o juiz final de todas as coisas é Jesus e não nós. Muitas vezes, irmãos, mesmo que interiormente tenhamos a certeza que uma pessoa está errada, a melhor forma de abençoar tal pessoa é orando e a exortando a permanecer firme em Jesus. Não julgando, não colocando-se no lugar do Senhor. Deixemos que Ele o faça isso. Porque, em terceiro lugar, nós temos que compreender nossas limitações. Olha o que 1 Coríntios 4:5 diz.
Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. Então cada um receberá de Deus o louvor. Nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha. Ele trará à luz as coisas ocultas. Ele manifestará o que há nos corações. Eu quero aplicar isso de uma forma prática. Preste atenção nisso. Considere quantas vezes, quando a verdade vem à tona, as coisas acabam sendo mais favoráveis em relação à pessoa que estamos julgando do que havíamos imaginado a princípio. Nunca ouça algo sobre alguém fazendo 1000 projeções, 1000 pensamentos a respeito das coisas que possam ter acontecido. Eu vou lhe dizer que eu pratico algo. Quando as pessoas chegam para mim e dizem: como assim o senhor não sabe de tal coisa? Eu normalmente respondo assim: eu não pergunto com medo da resposta. Eu não pergunto, porque possivelmente para mim é muito melhor não saber. Apenas orar e deixar nas mãos do Senhor. É Ele capaz de manifestar os desígnios dos corações. O exortador espiritual, ele tem cuidado em não julgar mal as pessoas. E nós devemos ter cuidado se temos prazer em pensar sempre o pior sobre os outros. Entenda bem isso. É muito ruim olhar para as pessoas sempre esperando o pior delas. Quando você ouve algo sobre alguém, você não é obrigado a concordar com o restante das pessoas sobre a veracidade ou não de algo. Na realidade, nós não devemos nem julgar se é verdade ou não. Nosso Deus o sabe. Não ocupando o lugar do nosso Deus, mas usando um espírito de misericórdia. Eu quero terminar lhes mostrando uma verdade que será muito proveitosa se praticada por todos nós. Abra sua Bíblia comigo, Mateus capítulo 12, eu vou encerrar com esse verso. Mateus 12, a partir do verso 18, fala de Jesus. Vamos terminar pensando em Jesus. Olha o que diz: eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem minha alma se compraz. Olha o que nosso Deus diz de Jesus. Eis aqui o meu servo, eu o escolhi, ele é o meu amado, eu tenho prazer nele. Porei sobre ele o meu espírito, anunciará aos gentios o juízo. Isso é falado muito antes do evangelho ser aberto aos povos gentios, mas já estava programado por Deus. Então ele começa a dizer as coisas que o Messias não faria: não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Você entendeu o que está falando de Jesus? Você jamais veria o Senhor Jesus gritando. Você jamais veria o Senhor Jesus aos berros nas ruas. A sua voz era mansa e calma, como ele era manso e calmo. Mas então é dito duas verdades preciosas sobre ele: não esmagará a cana quebrada e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. Ele está dizendo: o juízo de Deus não é estabelecido pela força, pelo poder. Agora vamos entender o que significa, em primeiro lugar, ele não esmagará a cana quebrada. É interessante essa expressão, porque a cana é uma plantinha tão frágil. Basta um pouco de seca e ela se seca e se quebra. Ela é realmente algo tão frágil que ela pode ser destruída pelo mínimo toque. Sabe o que ela representa? As pessoas de Jesus no seu tempo. Jesus encontrou um povo tão realmente judiado, tão passando por tanto trabalho e tantas questões, um povo escravo do Império Romano, um povo vivendo em tantas dores, que o mínimo toque de Jesus neles os quebraria definitivamente. Jesus encontrou um povo tão sensível à destruição que se avizinhava,
que Jesus teve que agir com o máximo cuidado. Jesus agiu não esmagando a cana quebrada. Ele foi misericordioso com aquelas pessoas. Ele foi sensível em tratar e cuidar de pessoas oprimidas e doentes. Essas pessoas têm um segundo exemplo ao dizer que ele não apagará o morrão que fumega. Ele diz que essas pessoas pareciam-se com uma mecha fumegante, como se houvessem ali as últimas brasas prontas a serem apagadas. Qualquer ventinho mais forte, qualquer movimento mais forte, e as brasas se apagariam definitivamente. Se você já esteve numa pescaria, no mato, em qualquer lugar, e você tem um pouquinho só de brasa, normalmente você coloca ela junto de algum chumaço, de alguma coisa que vai pegar-se, e você as fecha com a sua mão e assopra tão devagarzinho para que aquela brasa reacenda. Foi assim que Jesus agiu. Jesus achou pessoas que, como eram brasas que estavam se apagando, e foi assim que ela tratou as pessoas ao seu redor. Que ele tratou as pessoas que estavam ao redor dele. E é assim que nós somos chamados a tratar as pessoas que estão ao nosso redor. Gente, as pessoas já estão machucadas o suficiente. Elas já estão destruídas o suficiente. Elas já estão enfraquecidas o suficiente. Elas já estão maltratadas o suficiente para que os filhos de Deus as maltratem ainda mais. Uma palavra dita ao seu tempo, o encorajamento na hora certa, a palavra espiritual debaixo do poder do Espírito Santo, dita ao seu tempo, reaviva uma vida, mas a palavra impensada acaba por destruí-la. Deus tem nos chamado a ser uma bênção na vida uns dos outros. Você contempla quantas pessoas ao seu redor precisam de encorajamento, quantas pessoas ao seu redor precisam de fortalecimento. Julgue você mesmo. Qual foi a última pessoa que você procurou a fim de relatar algo ou dizer algo que iria realmente vivificar a alma daqueles que aquele que está ao seu lado, ao seu redor? Qual foi a última vez que você buscou um irmão ou uma irmã em Cristo para dizer-lhe: olha, eu fui abençoado por esta ou aquela atitude, Deus lhe usou desta ou daquela maneira em minha vida, eu gostaria que você soubesse a fim de ser encorajado por isso. Talvez nós estamos tão preocupados em dizer às pessoas como elas estão erradas, que esquecemos que essa parte não é novidade para ninguém. Você não precisa dizer porque as pessoas pecam. Elas pecam porque são pecadoras. Isso não é novidade. Mas quando realmente transmitimos a verdade em Jesus Cristo a elas dizendo: olha, sim, no Senhor há poder, no Senhor há forças, no Senhor há cuidado, no Senhor há zelo para com a sua vida. Busque ao Senhor. Qual foi a última vez que você encorajou alguém dessa forma? A buscar o Senhor e refugiar-se nele. Que sejam estas palavras que as pessoas ouçam dos nossos lábios, a fim de serem encorajadas a encontrarem em Cristo aquilo que precisam. Não a nossa opinião, não aquilo que nós achamos delas, mas sim aquilo que Jesus sabe, deseja e sente por elas. Que Deus nos abençoe dessa forma. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar.